O direito à moradia veio à tona depois do desabamento do prédio onde funcionava a sede da Polícia Federal em São Paulo. O local havia sido ocupado e foi atingido por um incêndio. A reportagem da TV Record, exibida nesse domingo, aponta que existem pelo menos 20 prédios invadidos na capital paulista. Muitos dos ocupantes pagam uma espécie de aluguel para permanecer nas ocupações. Este assunto nós vamos discutir agora com o advogado especialista em direito privado, Leandro Calduro, e a conselheira estadual do Instituto de Arquitetos do Brasil, Cláudia Fávaro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bom, gente? Eu sei que o momento, infelizmente, a gente tem que discutir essa questão, que para muitos é um direito de todos os brasileiros, mas a gente tem que entender essas relações a partir de uma tragédia que a gente acabou vendo, né, agora há pouco. O que a lei prevê em relação a prédios e edificações fechadas? É possível que esses locais permaneçam fechados? Começo contigo, Leandro, e depois a gente passa para a Cláudia. Bom, inicialmente a gente tem que separar a questão do fechado do abandonado. Porque existe a questão da função social da propriedade. Sim. Então ela tem que cumprir. Então se o imóvel já foi abandonado, que é o caso do edifício de São Paulo, ele já estava abandonado. Então já não está mais cumprindo a função social dele. Sim. Né? E se ele está simplesmente fechado e não foi cumprida a função social, então não pode acontecer. Ele tem que ter uma ocupação social dessa propriedade. Bom, eu vou te passar aqui, por gentileza, a gente está com um pequeno problema técnico aqui nesse perfeito. microfone. A gente conseguiu ouvir, né? Mas para garantir, vou passar já de antemão o microfone, mas vamos reposicionar pelo menos, ou, mais uma vez, entender a questão do abandonado e do desocupado. Exato. Então, o abandonado... O imóvel abandonado, ele já não cumpre mais a função social dele. Então, ele já tem que ser uma destinação social para as pessoas. Sim. Né? E o imóvel que ele foi simplesmente fechado tem que ser avaliado se ele está cumprindo a função social dele ou não. Perfeito. Né? Bom, e essa avaliação, como é que a gente fica, Cláudia, dentro das necessidades que a gente tem no país e nas disputas que vão parar na justiça, né? O que a gente pode, como elas vão acabar classificando o que está fechado e o que está abandonado. Bom, eu vou voltar, tenho intenção de usar esse imóvel de novo, enfim. É uma pena que esse debate sempre se suscite em cima de tragédias, né? Exatamente. Assim como esse prédio em São Paulo, a questão que a gente trata aqui sempre das enchentes, os deslizamentos no Rio de Janeiro. Então, via de regra, isso sempre aparece. O que a gente precisa ter em mente é que, como o colega estava falando sobre a questão da função social da propriedade, a propriedade ela não é um direito absoluto. Ela precisa e ela existe condicionada ao cumprimento dessa função social. E a gente não pode, então, a partir disso, dizer que uma ocupação ela é irregular ou que ela não é algo que tem que ser cogitado. Na verdade, a ocupação ela existe para fazer cumprir a lei. Para que, de fato, a partir daquele momento, aquele edifício, aquele lote, aquela terra, passe a ter uma função social pelo direito à moradia. Então, as famílias que se organizam, né, por movimentos sociais ou até individualmente por uma necessidade real de morar, todo ser humano tem a necessidade de morar. E se ele não tem um espaço onde ele possa, ou um recurso para pagar um aluguel, ou tem que morar de favor, ele vai acabar achando um lugar vazio para ocupar e ali fazer a sua moradia. Né? Sim. E isso é legítimo, porque está realmente fazendo cumprir a lei. Hoje a gente tem diversas legislações que regulam o uso e a ocupação do solo urbano. Inclusive, no Estatuto das Cidades, a gente tem vários instrumentos que dizem respeito a essa forma de ocupar. Por exemplo, o IPTU progressivo. Se a gente tem um imóvel ocioso e que está... talvez não fosse o caso do prédio da Polícia Federal, não sei se estava pagando IPTU ou não. Mas se não está pagando IPTU e está desocupado, então tu tem que cada vez ir aumentando mais esse valor do IPTU até que chegue um momento que o Estado desaproprie esse prédio e dê a função de moradia. O que acontece é que não há uma política, né, de Estado no sentido de tratar essa lei, de fazer se cumprir esse tipo de legislação, esse tipo de regulamentação que hoje a gente já tem no Brasil. O Estatuto das Cidades é uma das leis mais avançadas do mundo no que diz respeito a isso. Ela é comentada, falada no mundo inteiro, mas no Brasil ela não se aplica. Sim. Lei a gente tem, agora a gente precisa fazer a coisa funcionar. Para entender, por exemplo, como a lei vai tratar desses imóveis, para a gente entender o que faz com que esses prédios acabem abandonados, sem uso nas grandes cidades, o que leva a essa situação, e aí vamos separar os casos. Por exemplo, a gente está falando agora de um prédio público, mas existem outras questões, às vezes, que pelo que me consta, eu lembro, questões, às vezes, judiciais entre as famílias, com
né, imóveis, com prédios, construções que tinham sócios e que acabaram não completando ou firmando essa sociedade. Essas questões, o que diferencia dentro da lei, né, cada tipo de imóvel? A gente estava falando sobre cobrança do IPTU, o que paga, o que não paga, para a gente entender. Leandro? Bom, quando é poder público, então é a falha dele completa, né? No caso do imóvel de São Paulo, a falha dele completa, né? E quando é um imóvel particular, não tem que ver a destinação. O poder público também falha nisso, porque é dever dele identificar um imóvel desocupado e o porquê ele está desocupado. Sim. Então, sempre vai passar pelo poder público, até porque é o dever dele fornecer moradias. Sim. E no caso dessas famílias, qual deveria ser a obrigação, o papel do Estado em relação a essas famílias que... A gente tem um déficit muito grande de moradias no Brasil, né? A gente tem programas que tentam trazer ou através de um financiamento ou através de conjuntos populares. Como é que a gente pode resolver, principalmente na tua área, né? Como é que a gente pode sanar esse déficit? Olha, sobre o prédio especificamente, já tinha sido constatado que ele tinha problemas de segurança, né, em relação ao PPCI de forma irregular, né? O que eu acho que a gente não pode sempre apontar como solução o despejo. Né? Quer dizer, então o prédio não está apto para receber essas famílias, está com problemas, vamos tirar, fazer uma reintegração de posse, tirar essas famílias daqui para que elas não corram esse risco. Elas vão deixar de correr risco quando elas tiverem de fato uma moradia, porque elas não vão correr risco nesse incêndio ou na rua desabrigadas, né? Então é dever do Estado fazer isso. Propor um projeto, né? Um concurso de projetos pode ser que envolva a sociedade, que envolva as categorias, né, de profissionais da área da construção civil, para fazer um projeto que possa transformar esse edifício num edifício de moradia popular, né? Que possa ser regulado pelo Estado e que as famílias talvez não precisem pagar aluguel, mas possam contribuir economicamente com a viabilidade desse empreendimento. Eu acho que tem diversas famílias hoje sem teto que têm condições de prover recursos para adquirir a sua moradia. Agora, como eu estava comentando com ele ali fora, quando a gente estava conversando, um sem teto hoje, ele não passa na porta giratória de um banco. Para tu ter acesso à moradia, hoje, a única forma é através de financiamento bancário. Seja pelos programas habitacionais, seja pelos créditos disponíveis nos bancos estatais ou nos privados mesmo, né? E essas famílias, primeiro que elas não vão ter um endereço, porque se elas estão numa ocupação irregular ou elas estão numa situação sem teto, o endereço é o que te legitima enquanto ser humano na sociedade que a gente vive. Então, talvez não vá conseguir comprovar a sua renda, mesmo que tenha ali um comércio informal, uma banquinha onde ela consegue tirar ali R$2.000, R$2.500 por mês, ela poderia destinar R$500 por mês para poder pagar uma prestação. Mas ela não vai passar na porta giratória do banco, ela não vai ser recebida pelas pessoas, ou ela vai sofrer uma discriminação. Nem documentos não tem, tem o né? acesso, né? Exatamente. Não tem o acesso ao crédito. Todo ser humano precisa morar em algum lugar. Sim. Hoje à noite, todos nós vamos se deslocar daqui e vamos voltar para nossas casas. Em algum lugar nós precisamos. Vou te trazer uma questão ainda sobre esse assunto, mas antes eu quero lembrar que você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, mas só mensagem de texto. 99588-2374, está na tela aqui para você mandar a sua participação. Às vezes a gente se depara com questões, por exemplo, prédios, como a gente teve aqui já em Porto Alegre, né, ocupação Lanceiros Negros, no centro da cidade, às vezes ficam nessa questão de vão deslocar essas famílias para onde, todos esses impasses. Na tua opinião, o certo seria, antes de promover qualquer desocupação, pensar, né, e negociar com essas famílias para onde elas vão, seja de forma provisória ou até mesmo, o ideal seria até oferecer já uma forma definitiva de alocar essas famílias. Com certeza, esse é o mínimo que a gente espera, né? Só que isso é o que não acontece. A maioria dos despejos que são caneteados pelos juízes hoje, a começar que o juiz, é muito difícil sair do seu gabinete e ir até uma ocupação para conhecer a realidade da ocupação, né? Então, a maioria das vezes ele profere uma decisão sem conhecer a realidade, sem conhecer o imóvel, sem ver o histórico do imóvel. Sim. Ele vai pegar a escritura, vai olhar de quem é a propriedade e vai dar a reintegração de posse. Agora, por exemplo, no caso da Lanceiros Negros. A Lanceiros Negros, mais do que uma ocupação, ela era uma solução para o problema da cidade de Porto Alegre. Nós estamos hoje com um número gigante de moradores de rua, é um problema no viaduto Otávio Rocha, é um problema em vários locais, né? A sociedade está envolta cobrando o poder público uma solução disso. E a Lanceiros Negros era, por exemplo, tinha essa perspectiva de ser uma casa de passagem.
de ser um lugar onde as pessoas pudessem ficar um tempo e pudessem ser encaminhadas para um programa habitacional. O Estado deveria valorizar essas iniciativas dos movimentos sociais no sentido de atender demandas que o Estado não dá. A ocupação Mirabal, por exemplo, é uma ocupação hoje também no centro da cidade que acolhe mulheres em situação de violência. Na cidade, hoje, nós temos uma delegacia da mulher, que não dá conta de atender toda a demanda que acontece em relação à violência contra a mulher. Então, é um equipamento que se torna necessário para a cidade. O poder público deveria entender os movimentos sociais como um parceiro, no sentido de conseguir dar soluções às políticas públicas, e não criminalizar e dizer que cobra aluguel, que não presta. Já vamos falar sobre isso. Vamos analisar os movimentos sociais também. Antes, eu quero trazer a participação do João Paulo, do bairro Camaquã de Porto Alegre. Seja bem-vindo, João. Imagina se todo mundo resolvesse sair invadindo casas, prédios e todo tipo de edifício que esteja vazio. O caos seria enorme. Essa é a perspectiva que traz o João. Na verdade, a gente tem uma legislação, deveria... Como a gente já conversou aqui, existe uma legislação, existem políticas para isso, mas que não são implementadas. A grande questão é quando vamos implementar isso? Só a partir de tragédias a gente vai repensar e fazer esse censo? Eu vou passar agora para o Leandro para a gente fazer essa análise sobre os movimentos sociais, cada um na sua perspectiva, fique à vontade. Né? Alguns movimentos sociais que estão nessa luta, com essa bandeira, cobram aluguel por isso. Eles estão agindo de forma legal do ponto de vista da lei? Assim, Davis, a questão é que foi vinculado na mídia, que às vezes é aluguel e às vezes é uma espécie de uma taxa condominial. Sim. Em que é para ratear as despesas e para fornecer o subsídio do próprio movimento, tá? E via de regra é isso, certo? Agora, aluguel não pode cobrar aluguel porque não são proprietários de fato. Sim. De direito. Então, eles não podem cobrar aluguel. Aluguel não, tá? Mas o que se verifica na maior parte dos movimentos é isso. É para fornecer o subsídio para o próprio movimento, questão das faixas, né, contratar advogados, enfim, né, toda a estrutura jurídica e todo o corpo deles que eles precisam para se representar, né? Perfeito. Nessa perspectiva, tu disseste na criminalização desses movimentos. Hoje a gente vê essa movimentação ou também tem gente que pode estar se aproveitando de alguma forma? Olha, eu acho que a gente vive numa sociedade das contradições, né? Assim como tem bons arquitetos, tem maus arquitetos. Assim como tem bons médicos, tem maus médicos. Assim como tem bons movimentos sociais, tem movimentos sociais que têm práticas que podem ser questionáveis. Concordo quando ele diz que não pode cobrar o aluguel. Agora, é uma necessidade para a organização de uma ocupação a cotização. As famílias não têm recurso, elas precisam dessa política de solidariedade, de entre si repartir os gastos para poder manter aquele espaço minimamente habitável. Agora, o que não pode é acontecer o tipo de mentiras que aconteceram na mídia, por exemplo, acusando o MTST, que nem era o movimento que organizava aquela ocupação, de cobrar aluguel das famílias, até porque são movimentos distintos, que têm formas de atuar de maneira distinta. O MTST, por exemplo, não cobra aluguel. Eu gostaria de que alguém, né, me levasse numa ocupação do MTST e perguntasse para alguma família organizada pelo MTST se cobra aluguel ou não cobra aluguel. Se cobra taxa ou não cobra taxa. Não cobra taxa, né? O que se faz é fazer uma luta, uma ocupação que vai servir como denúncia para o poder público abrir os olhos para aquele problema e tentar encaminhar uma solução, seja judicial, seja acordada, seja de desapropriação. Agora, respondendo à pergunta do ouvinte, que eu acho seria um caos, né? Todo mundo sair ocupando, justamente isso, a gente tem que evitar que isso aconteça, forçando o poder público a tomar ações, medidas para aplicar as políticas públicas e as leis que já existem para prover moradias. Sim. Né? Agora, o exemplo do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? A gente passou desde o BNH sem investimento qualquer em habitação. Veio o Minha Casa Minha Vida, construiu-se 3 milhões de moradias nesse país. Menos de 10% dessas moradias foram para a faixa 1, que é onde está concentrado o déficit habitacional. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos 3 milhões de moradias, nós aumentamos o déficit habitacional em quase 1 milhão de moradias nesse período. Sim. Entende? Então, há uma contradição de tu entender que a questão da moradia é construir mais casas, mais prédios, e não enxergar que, na verdade, se a gente tem hoje 7 milhões de moradias
de pessoas sem moradia, nós temos 6 milhões de moradias sem pessoas. Sim. Imóveis fechados, imóveis não ocupados e que já estão dentro da malha urbana da cidade, à disposição e que poderiam ser desapropriados pelo poder público. Isso não quer dizer ocupar. O proprietário do imóvel, quando ele recebe uma desapropriação, ele recebe o valor venal por aquela área. Sim. Então é como dizer hoje que o MST ocupou a área e ganhou a área de graça e que o proprietário saiu de coitadinho. Não, todas as áreas do MST foram compradas pelo Estado e o proprietário recebeu o valor venal da área. Sim. Então, isso está dentro da lógica do mercado imobiliário, né? Bom, agora vamos tentar apontar, fazer alguns apontamentos aí para soluções ou a curto, médio e longo prazo. Bom, primeiro, na tua perspectiva, Leandro, de quem é a responsabilidade? Hoje, com o pacto, com a União, fica difícil, às vezes, na relação, por exemplo, com o prefeito, que recebe uma demanda muito grande, uma responsabilidade muito grande em gerir o município, né? Mas os recursos, a gente sabe, ficam alocados por muitas vezes no Estado, uma pequena fatia, mas o grande bolo fica com a União. E aí, quem é que a gente... Com quem legalmente, se a gente fosse fazer... Existe lei. Teoricamente, temos políticas formadas para serem aplicadas. De quem que a gente tem que cobrar? É prefeitura, é Estado, é União? Onde é que está o maior problema? Bom, o direito à moradia está previsto na Constituição Federal, né? Então, é a responsabilidade de todos os entes fornecer isso para as pessoas. Sim. Então, não é só do prefeito, só do governador ou só da União. É que eu acho uma sacanagem com o prefeito, e aqui não estou defendendo o prefeito A ou B, mas é que o prefeito, numa cidade pequena, por exemplo, ou até mesmo em Porto Alegre, a gente sabe onde mora. É que nem o síndico do prédio, tem que resolver o problema do condomínio. Tu encara ele de frente, Exatamente. Tá passando por ele ali, né? Mas o dever é de todos, certo? Então, assim, por exemplo, lá em São Paulo, esse prédio da União... Verdade. Né? E a União, o que ela fez? O prefeito, em exercício, fez uma declaração que eu achei absurda naquele caso. Que ele foi lá, ficou, olha, viu como nós fizemos? Nós não pedimos a reintegração de posse, porque essas pessoas têm que morar em algum lugar. Ok, mas a reintegração de posse é o mínimo que tu não tinha que ter feito. Já que estão lá e tu não forneceu o lugar correto para eles ficarem, então um prédio condenado a mais de 3 anos pela defesa civil... Sim. Então, tu vai ter condições para eles. Então, em vez de tirar os elevadores e transformar verdadeiras chaminés, né? Não fizeram isso. Não foi feito reforma, não foi feito nada e acreditou que estava resolvendo um problema. Sim. Ali a gente vê claramente por que a lei e essas políticas não são implementadas. Porque ficou num jogo de empurra, não é comigo, não, o prédio é do outro, não, mas isso o governo de São Paulo não fez. Mas parecia que o problema já estava resolvido. Sim. As pessoas estão lá, já resolvi aquele problema. Na verdade, não. Aquilo ali é uma ferida aberta. Eles criaram um problema, talvez, ou não, com certeza maior. A partir da tragédia. Pessoas que não tinham casa, continuam sem casa e ainda passaram por tudo aquilo. Agora, na perspectiva de quem constrói, quem pensa as moradias hoje no Brasil, para a gente sanar esse problema, é possível? Eu acho que o que diz respeito ao investimento, a cobrança é com o governo federal. E aí... O Minha Casa Minha Vida nos foi exemplo para dizer que o investimento é importante, o investimento é necessário, mas ele não é o todo. No município, se regula a política de uso e ocupação do solo urbano. Então, é no município, é o plano diretor, é o conjunto de legislações do município que vão determinar como cada terreno ou prédio vai ser ocupado. Né? Então, o que a gente tem que pensar é que a solução do problema habitacional, ele não é só um problema de recursos. Porque se a gente tiver só recursos e não uma política com controle social, uma política onde os diversos entes, organizações da sociedade civil participem desse debate, a gente não vai conseguir chegar à solução, como Minha Casa Minha Vida não conseguiu chegar à solução e diminuir esses 3 milhões de moradias no déficit habitacional. Então, acho que as prefeituras têm essa responsabilidade, primeiro, de aplicar essas leis. Do IPTU progressivo, né, de fazer um mapeamento de áreas ociosas, de aceitar imóveis, né, de dívidas da União como moeda de troca. Ele estava me comentando um exemplo desses. Então, acho que tem coisas que a gente pode fazer que não necessariamente precisam de recursos. Veja que nos últimos 10 anos, com a implementação do Minha Casa Minha Vida, a gente praticamente abandonou as políticas de regularização fundiária, que são de pessoas que já ocupam certos lugares e, ao invés de investir na urbanização e na melhora daquele lugar, sendo que a família já tem a sua moradia, preferiu construir novas unidades habitacionais.
entende? Pois é. É porque aí também tem um mercado por trás disso, da construção. Combater a especulação imobiliária no seguinte sentido, da especulação imobiliária perversa, a que não ajuda no desenvolvimento da cidade. A gente precisa da construção civil, a gente precisa que a cidade se desenvolva, que ela fique um lugar cada vez melhor para viver. Sim. Só que isso também não pode ser um suga-suga. Claro. As construtoras e o mercado imobiliário não podem pensar que a cidade só tem a dar no sentido econômico. Sim. Gente, eu acho que dá para a gente resumir, pelo menos nessa perspectiva que a gente trouxe aqui sobre esse caso de São Paulo, por exemplo, de que é um belo, ou infelizmente, é um belo exemplo do que a gente não deve fazer. Na questão da regularização, da questão da moradia, do direito a todos, que a gente sabe que está na lei, que tem política para isso, mas ninguém está implementando e empurrando com a barriga. Bom, eu queria agradecer a presença dos dois, sejam sempre bem-vindos, Leandro Calduri e também Cláudia Fávaro. Muito obrigado. Obrigada. Espero que a gente se encontre para celebrar um dia que todos temos casa aqui no Brasil.